Ei, escuta aqui porque isso vai te atingir como um soco no estômago. Imagine acordar todo dia sentindo que o mundo já te deixou para trás, antes mesmo de você abrir os olhos. O relógio marca 3 da manhã. Você pega o celular, abre o TikTok e começa o scroll infinito. Stories de gente viajando, ganhando dinheiro, transando, sendo feliz, sendo tudo o que você acha que deveria ser. E aí vem aquela pontada no peito. Ansiedade, vazio, raiva surda. Você se sente atrasado, insuficiente, exausto até a alma, mas continua rolando, continua curtindo, continua postando stories falsos para fingir que tá tudo bem. Agora multiplica isso por 1000. Um bilionário com ilha privada, helicóptero particular, rede de contatos no topo do mundo, recrutando meninas de 14, 15, 16 anos com promessas de dinheiro fácil, carreira, glamour, futuro. Ele as convida para massagens, paga para trazerem amigas, droga elas para apagar memórias, abusa sistematicamente, tudo enquanto presidentes, bilionários e príncipes frequentam suas festas. E isso é Jeffrey Epstein na vida real, o pesadelo documentado em milhares de páginas liberadas até 2026. E pisque 2 vezes. O filme da Zoe Kravitz, lançado em 2024, é o reflexo cinematográfico dessa mesma podridão. Um bilionário tech charmoso, reformado, convidando mulheres jovens para uma ilha de luxo que vira prisão mental, com perfume que apaga lembranças, abusos repetidos, performance forçada de prazer e felicidade. Os dois, o monstro real e o thriller de Hollywood, são sintomas idênticos da doença que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. O excesso de positividade te obriga a dizer: sim, eu posso, eu devo, eu tenho que performar, até você implodir por dentro. Fica comigo até o final, porque vou dissecar cada camada dessa conexão, mostrar como o seu scroll infinito é a mesma ilha isolada de Epstein, como o algoritmo te manipula do mesmo jeito que Slater King manipulava suas vítimas, como o brain rot digital é o verdadeiro tráfico de atenção da nossa geração. E no fim te entrego o mapa de fuga, ferramentas reais de resistência para você não virar um NPC vazio, desalmado e conformado. Se em 2026 você já sente que nada é real, que o mundo virou uma simulação vazia, esse texto é o seu wake-up call mais brutal. Bora mergulhar sem piedade. O caso Jeffrey Epstein não é só um escândalo de pedofilia em escala industrial, é o ápice da violência neuronal que Byung-Chul Han descreve em A Sociedade do Cansaço e em livros como Sociedade da Transparência e A Agonia do Eros. Han explica que saímos da sociedade disciplinar Foucaultiana, com regras externas, prisões, vigilância panóptica, o não faça isso, para uma sociedade de desempenho autoimposta. O poder não te reprime mais de fora, ele te explode de dentro. O lema vira: sim, eu posso, sim, eu devo, sim, eu tenho que ser produtivo, atraente, bem-sucedido, desejável o tempo todo. Esse excesso de positividade gera depressão, burnout, ansiedade generalizada, TDAH em níveis nunca vistos, porque o fracasso não vem de proibição externa, vem da culpa interna por não performar o suficiente. Epstein era o senhor feudal dessa nova ordem, bilionário que se apresentava como filantropo genial, financiador de cientistas, amigo íntimo de ex-presidentes como Bill Clinton, que voou no Lolita Express dezenas de vezes, Bill Gates, reuniões documentadas, Les Wexner, dono da Victoria's Secret que doou milhões, Príncipe Andrew, que perdeu títulos reais por causa das acusações. Ele prometia ascensão. Venha para minha ilha. Você pode ser modelo, atriz, estudante brilhante. Tudo positividade. Oportunidades, dinheiro fácil, networking de elite. Mas o que rolava era o oposto. Abuso sexual sistemático de mais de 250 meninas menores, muitas entre 14 e 17 anos, esquema de recrutamento em pirâmide. Pague para trazer outra, ganhe bônus, massagens que viravam estupro, drogas como Xanax e outros sedativos para apagar memórias e confundir as vítimas. Não havia correntes físicas porque não precisava. O desejo de performar, de provar valor, de não ficar atrasada na vida era a corrente mais forte. As meninas sentiam culpa por falhar em performar prazer, por não serem boas o suficiente. Exatamente como você se sente quando abre o Instagram e vê todo mundo vivendo o pico,
enquanto você tá no buraco. Pisque 2 vezes, pega essa mesma mecânica e a condensa em um thriller psicológico que parece um analog horror sofisticado. Slater King, Channing Tatum, é o bilionário tech que, após escândalos antigos, se reinventa como guru zen, ecológico, filantropo. Convida um grupo de mulheres jovens e atraentes para sua ilha privada, sem celulares, sem contato externo, só desconexão total para viver o momento. Tudo começa como positividade máxima, festas regadas a drogas leves, comida gourmet, sexo consensual aparente, liberdade. Mas logo o véu cai, um perfume misterioso que apaga memórias específicas, abusos repetidos à noite, vítimas acordando sem lembrar e sendo forçadas a performar felicidade durante o dia. Zoe Kravitz já deixou claro em entrevistas, IndieWire, THR Variety, que o roteiro começou em 2017, antes das explosões midiáticas de Epstein em 2019, e que não é uma adaptação literal, é uma metáfora para abuso de poder em dinâmicas de gênero e classe, podendo ser marido abusivo, chefe assediador, pai controlador. Ainda assim, as paralelas são gritantes e impossíveis de ignorar. Ilha isolada como liminal space luxuoso mas opressivo, recrutamento via carisma e promessas de algo maior, perda de agência mental, performance forçada de prazer. Han explicaria isso como a extinção da contemplação. Na sociedade do desempenho não há tempo nem espaço para parar, refletir, duvidar, sentir de verdade. Você performa afeto, performa desejo, performa sucesso, até o esgotamento te derrubar. No filme, o gesto de piscar 2 vezes é o último resquício de resistência, o sinal silencioso de quem ainda sabe que algo está profundamente errado, mesmo que o corpo e a mente estejam no piloto automático. É exatamente o que você faz no scroll. Sabe que está sendo drenado, que o feed te odeia, que a comparação te mata, mas continua rolando. Continua performando que tá tudo ok. E aí vem o primeiro open loop para te deixar grudado. Quantas vezes por dia você sente que está atrasado na vida? Quantas madrugadas perdeu comparando sua existência crua com a simulação editada dos outros? Isso não é coincidência nem falha pessoal. É o algoritmo te odiando de propósito, como Han previa na sociedade do cansaço. No próximo bloco vamos entrar ainda mais fundo. Como o scroll infinito destrói seu cérebro do mesmo jeito que a ilha de Epstein apagava memórias, porque o brain rot é o tráfico de atenção da nossa geração. E como Baudrillard explica que em 2026, nada mais parece real. Chegamos no núcleo podre, o scroll infinito como arma de destruição neuronal em massa. Byung-Chul Han afirma que na era digital, o excesso de informação, estímulos e positividade nos leva à autoexploração total. Você não tem mais um patrão te vigiando com chicote. Você se vigia sozinho com o feed. Seja produtivo, seja sexy, seja viral, seja autêntico, seja tudo ao mesmo tempo. E quando não consegue, a depressão explode porque a culpa é 100% sua. Epstein era o topo dessa pirâmide de desempenho. Performava filantropia, doações para universidades, cientistas famosos. Performava ciência. Financiava pesquisas em Harvard. Performava conexões. Black Book com centenas de nomes de elite. Mas tudo era simulacro de poder. Ele criava um ecossistema onde as vítimas performavam consentimento forçado, eram drogadas para esquecer, recrutavam outras para ganhar mais, um loop infinito de exploração que transferia o cansaço e a dor para os de baixo, enquanto ele flutuava intocável. A impunidade inicial, o Sweetheart Deal de 2008 na Flórida, 13 meses de prisão com saída diurna para trabalho, imunidade para co-conspiradores, tudo feito pelas costas das vítimas, mostra como o sistema protege quem performa no topo. Han diria, na sociedade do cansaço, o poderoso não se esgota, ele terceiriza o esgotamento para os outros. No filme, Slater King faz o mesmo em escala micro, convida para férias transformadoras, tira celulares, corte radical do mundo externo, usa perfume para resetar memórias traumáticas. É o algoritmo vivo encarnado numa ilha. As mulheres acordam sem lembrar dos abusos noturnos, dançam, riem, transam, performam felicidade diurna,
enquanto o horror rola no subconsciente. É analog horror na veia. A ilha como liminal space perfeito. Luxo excessivo, vazio existencial, arquitetura estranha, sensação constante de algo está fora do lugar. Pense nos vídeos de backrooms, piscinas abandonadas à noite, corredores infinitos do YouTube que dão calafrio na espinha. Jean Baudrillard entra com tudo aqui. Vivemos no deserto do real, na hiperrealidade onde o simulacro substitui o território. O mapa, o feed, a ilha fake, as festas editadas, vira mais real que a vida crua. Nada parece real em 2026 porque preferimos o filtro à carne, o like à presença, a imagem ao toque. Epstein construiu uma hiperrealidade privada, ilha como Matrix das elites, festas que pareciam sonho erótico, mas eram pesadelo controlado por câmeras e drogas. Pisque 2 vezes amplifica. O glamour é simulacro puro. O abuso é o real reprimido que volta em flashes. Você sente isso na pele diariamente. 1000 amigos online. 0 conversa profunda no café. Apps de namoro que transformam gente em mercadorias descartáveis. Swipe right. Performe atração. Descarte se não der match imediato. Han chama isso de morte do Eros, em A Agonia do Eros. O amor morre porque o outro vira igual a mim. Narcisista, consumível, sem alteridade verdadeira. Paixões de internet nunca dão certo porque são imagens projetadas, não encontros reais. O diferente, o atopos, o que escapa, é apagado. Só resta o mesmo, o seguro, o performático. E o brain rot. Aqueles vídeos de 15 segundos, memes sem fim, trends que duram 48 horas, derretem sua capacidade de atenção profunda, de pensamento contínuo. Han chama de desalmado. Você não é preguiçoso, está vazio por dentro, saturado de estímulos que não nutrem nada. Epstein morreu em agosto de 2019 na cela, suicídio oficial, mas com câmeras desligadas, guardas dormindo. Falhas inexplicáveis no presídio de alta segurança. Virou meme eterno. Epstein didn't kill himself. É o niilismo da Gen Z cristalizado. Nada importa. Elites sempre escapam. Justiça é teatro. Documentos liberados em lotes gigantescos em 2025 e 2026. Mais de 3 milhões de páginas, vídeos, e-mails, mostram mais nomes, mais agendas, mais contatos, mas quase ninguém cai de verdade. Ghislaine Maxwell condenada, sim, mas os grandes, intocáveis. É o doomerism puro. O mundo é absurdo, sem sentido, sem esperança. Mas pisque 2 vezes vira a página pro absurdismo hopeful de Albert Camus. O universo não tem sentido inerente. Elites abusam, sistemas manipulam. Mas exatamente por isso você é livre para revoltar-se. Nada importa? Então crie sentido na revolta. As vítimas do filme acordam, organizam, lutam, vingam, piscam 2 vezes como ato de agência radical. É o antídoto contra o desempenho forçado. Dizer não à positividade tóxica, parar de rolar, parar de performar. Open loop. E se o seu scroll infinito for a mesma ilha de Epstein, isolado no digital, performando identidade para likes, esquecendo quem você é fora da tela? No último bloco eu te mostro como escapar dessa prisão neuronal de vez, com armas filosóficas reais para resistir e sobreviver. Chega de ser produtivo 24/7. A resistência é o único caminho viável. Byung-Chul Han propõe a contemplação radical, o ócio criativo, o não como gesto político. Pare de se autoexplorar. No caso Epstein, as vítimas que romperam o silêncio, Virginia Giuffre, processando o príncipe Andrew, outras denunciando publicamente, sobreviventes escrevendo livros e dando entrevistas, resistiram apesar da máquina de poder. Elas disseram não ao script de vítima calada. No filme, Frida, a protagonista, resiste, descobre o perfume, conecta as peças, organiza as mulheres, vira o jogo com violência calculada e inteligência. É absurdismo camusiano na prática. O mundo é absurdo. O sofrimento não tem explicação divina ou racional, mas na revolta você afirma sua existência. Nietzsche entra reforçando. Torna-te quem tu és. Pare de seguir o roteiro algorítmico. Pare de performar para validação externa. Main Character Syndrome. Use para bem. Seja protagonista da sua revolta, não do consumo passivo. A crise do afeto é o coração da questão. Han fala da morte do Eros. Excesso de conexão digital,
falta de encontro corporal real. Epstein explorava isso ao limite. Amizades viravam chantagem sexual, corpos viravam mercadorias descartáveis. Ghislaine Maxwell como a amiga que recrutava e normalizava. No filme, relacionamentos na ilha são pura simulação. Afeto manipulado, solidão no meio do luxo excessivo. Você ama uma imagem no feed, o crush perfeito, o bilionário idealizado. Mas por trás só há vazio projetado. Baudrillard explica: estamos no deserto do real, preferindo a simulação à crueza da vida. Apps e redes nivelam tudo ao igual, matam a alteridade. Aprenda a ficar sozinho de verdade. Solidão não é castigo, é superpoder. Espaço para contemplação, para sentir sem filtro, para reconstruir o ego sem performance. Meta-análise final. Brain rot é o nome contemporâneo do deserto baudrillardiano. Conteúdos vazios, loops de 15 segundos, trends descartáveis, tudo derrete pensamento profundo, capacidade de sustentar uma ideia por mais de 2 minutos. Epstein e Pisque 2 vezes são críticas vivas ao sistema. Ilha como Matrix das elites. Poder como o algoritmo que escreve seu roteiro diário. Mas este canal, ou este texto, existe para ser o antídoto. Mergulhamos fundo na filosofia para combater o vazio, para transformar a angústia em ferramenta de sobrevivência existencial. Hope Core ativado. Nada importa? Perfeito. Então seja feliz no absurdo. Resista como Camus, contemple como Han, revolte-se como Nietzsche, toque real em vez de curtir foto. Diga não ao desempenho eterno. Saia do scroll. Reconquiste sua atenção. Você não é NPC. Você pisca 2 vezes, acorda para o horror e luta contra ele. Sobreviva existencialmente em 2026. Qual filósofo está te salvando hoje? Qual ferramenta de resistência você vai usar amanhã? Comenta aí embaixo. Vamos construir isso juntos.